Bom, irmãos, Hebreus, capítulo 12, verso 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, a ser sentado desta trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não os fadigueis, desmaiando em vossa alma. O texto a qual nós lemos, ele parte do capítulo 11, a qual vem falar sobre a fé, vem falar sobre os heróis da fé, vem falar sobre aqueles que serviram ao Senhor e foram registrados na Bíblia como heróis da fé. E muitas vezes nós queremos ter essas atitudes, queremos ser como esses homens, queremos ter o privilégio de ser chamado homens segundo o coração de Deus, homens que foi dado como Abraão, o pai da fé. Mas será que temos as mesmas características deles? Será que temos a mesma ousadia? Será que temos a mesma disposição em servir? Ontem, como característica do nosso país, tem a corrida chamada São Silvestre, aonde homens e mulheres, milhares, se preparam para uma corrida, para uma maratona. E se eu ou você tentarmos correr hoje uma maratona, que acho que é 42 quilômetros, 47, não sei, 42, nosso corredor ali fez o sinal, a gente vai morrer, vai dar um piripaque ali e vai bater as bielas, ou talvez nem cumprir esse propósito. Por isso é necessário uma preparação, é necessário uma alimentação correta, é necessário ter o condicionamento físico e até a vestimenta correta para que possamos fazer essa corrida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não tivermos a disposição, as características para sermos como esses homens, a nossa carreira não será completa. E literalmente nós vamos nos fadigar. Nós estaremos cansados, talvez esmorecidos, talvez entristecidos, e olharmos para trás o que fizemos, ou qual o fim disso. Por isso que precisamos aprender com este texto. A primeira característica que tem desse texto diz: portanto, também nós, visto que tendes testemunhas. Então nós precisamos olhar para esses homens e ver o que eles fizeram. O que eles fizeram, será que eu posso comparar a eles? Eles fizeram e estão hoje olhando para nós. Eles estão vendo que o que nós estamos fazendo está sendo aprovado. Nós estamos numa caminhada de fé, aonde não só estes, mas todos que estão nos rodeando, estão olhando para nós. Qual a minha atitude como trabalhador, como funcionário? Na empresa a qual eu trabalho, há vários membros desta igreja. A minha atitude aqui é a mesma lá, como presbítero, como irmão, como amigo. Tem o meu encarregado ali, o Adriano, meu chefe. Será que a minha lida aqui na igreja é a mesma lá no trabalho? Nosso relacionamento, a nossa forma de tratar um ao outro, ela reflete que fazemos parte do corpo de Deus? E muitas vezes nós temos atitudes que vai contra aquilo que pregamos. Por isso que temos que estar atentos, porque não só os da família da fé estão nos vendo, mas os que estão lá fora. O tema diz
plantando o evangelho, colhendo vidas transformadas. Será que a minha vida já foi transformada? Será que a minha vida tem característica de uma pessoa que pode plantar para colher? Será que aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou anunciando, mostra que eu sou transformado? Eu posso dizer para o outro: faça assim porque eu era assim e hoje eu fui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então é necessário que tenhamos uma vida ilibada, uma vida sem condenação, sem tropeços, sem coisas que venham nos ser condenado. Porque uma vez que eu estou programado, estou habilitado para cumprir essa carreira, eu tenho que ir até o final. Porque senão não vou ganhar medalha, não vou ganhar o prêmio, não vou ganhar a coroa, não vou ganhar o título. Eu vou me esmorecer. Porque por mais que você se prepare, se você não chegar na linha final, você não completou. Existem aí alguns vídeos na internet, principalmente, de corredores que, faltando alguns metros para ganhar, ele desfalece, eles desmaiam, e alguns que conseguem passar, já caem lá quase desmaiando, porque cesariu as suas forças, que ele não consegue nem passar 2 passos para frente. E muitas vezes no Evangelho, nós estamos sobrecarregados de pecados, de coisas que têm nos afligido, têm nos angustiado, a ponto que o nosso fardo da nossa caminhada é difícil. Por isso nós não podemos ter isso. E aí vem a outra característica: desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Já pensou você correr uma maratona com 20 quilos nas costas? Correr como alguns correm aí, com aquelas pesos na perna, mais do que aquilo que você está preparado para correr? Se chegar na sua maratona física aí, fala assim, vai correr com 50 quilos agora nas costas. Você não está preparado aquilo. Você não está condicionado para carregar aquele sobrepeso. Então, na caminhada de fé, nessa nova vida que você está vivendo, é necessário que você se desembarace de todo o pecado. Porque o peso do pecado, ele já foi pago. E foi pago na cruz do Calvário. E eu e você não seríamos capazes de pagar este peso. Pense, faça uma conta rápida. Quantas rolinhas, quantos pombos, quantos carneiros você teria que sacrificar pelos seus pecados? Financeiramente você estaria falido. E quantos animais nós estaríamos matando? Nos dias dos reis de Israel, os sacerdotes estavam tão cansados que o sangue já chegava na bainha de suas roupas, de tanto animal que era sacrificado. E o próprio Deus vai falar que ele estava com nojo, que o cheiro daquele sangue, daqueles animais não estavam trazendo aroma suave ao Senhor, porque o pecado estava tão grande no povo de Israel, que eles estavam matando animais, já sem arrependimento, sem conversão, sem um contentamento correto, que eu estou arrependido. Faziam por lei, fazia por medo, fazia por ritual, mas não com arrependimento. Por isso eu convido a abrir alguns textos que vão falar sobre isso. Convido algum irmão que possa fazer a leitura de Josué, capítulo 5, verso 19. Josué, capítulo 5, verso 19. Podemos ler? Josué 5,19. 5, eu anotei errado, estou pecando. Eu vou ler aqui, irmãos. Então vamos para Isaías 58, 6 e 7, enquanto eu confirmo aqui a minha marcação. Isaías 58, 6 e 7.
6 e 7. E também Isaías 9, 4, que é os dois textos relacionados neste momento. Isaías 9, 4. Então o Senhor, Ele já venceu sobre nós o peso desse pecado. Este peso do pecado, ele já era para o povo de Israel algo que os pesava em fazer o próprio ritual. Os sacerdotes tinham que fazer toda uma purificação para se adentrar aos santos dos santos. Mas quando Jesus Cristo vem ao mundo, morre na cruz do Calvário, Ele paga todo o peso deste pecado que estava sobre nós. Porque o povo de Israel, ele viveu sob servidão durante 400 anos. E mesmo assim, quando Moisés vai e os retira da terra ali da servidão e vai, muitos quiseram voltar para o peso do jugo de Israel que era feito pelo Egito. O Egito deu a eles uma punição deles terem que correr atrás da próprio material de trabalho. Eles eram fustigados com vara e mesmo assim eles quiseram voltar para o jugo da escravidão. Mas uma vez que eu sou convertido, sou transformado, eu tenho que deixar todo este pecado de lado. Porque ele é um jugo, ele é um peso. Ele traz sobre nós a condenação e isso é difícil. Não sei se você já teve a oportunidade de tentar carregar alguém desfalecido, desmaiado, ou até próximo da sua morte. O peso, parece que literalmente a alma sai da pessoa e ele fica mais pesado para carregar. E precisa de carregar. Esse é o pecado. Ele nos pesa tanto que nós não podemos nos mover. E muitas vezes nós queremos evangelizar, queremos pregar, queremos fazer a obra do Senhor, mas estamos presos, estamos atrelados ao pecado. Por isso que o autor aos Hebreus diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia. Essa palavra aqui, às vezes, ela é confundida com a cola tenaz. Mas isso aqui não é essa cola, isso aqui é a tenaz. É tipo um alicate que você prende uma peça para ela ser forjada. E quanto mais você aprende ela, e o próprio fogo segura ela. E aí o ferreiro, ele vai imolando, batendo naquela peça e moldando ela conforme ele precisa. E ela não solta de jeito nenhum. Então essa tenaz é tipo um garfo, uma colher que prende. E assim é o pecado. Ele te trava, segura, uma forquilha, que você não tem como escapar dela. E cada vez que você é apresentado ao pecado, você não consegue se desvencilhar dele. Porque ele está te segurando, ele está te prendendo. E não permite que você saia daquele, como diz ali, no próprio fogo da fornalha. Você vai ficar preso, queimando, e não tem como escapar. E mesmo que venha as marretadas, venha as pancadas, você está preso ali. E muitas vezes nós queremos e desejamos fazer algo, mas o pecado tem nos assediado, ele tem nos atraído, o nosso olhar tem ficado de forma feliz com aquilo que está vendo. Aquilo nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá contentamento momentâneo. Mas passa o prazer, passa a alegria da bebida, da alegria do rock, da noite de balada, e depois você está sem prazer novamente. Aí o que você faz? Precisa de novo, e cada vez vai se aprendendo, vai se ficando naquele lago de pecado, e vai se afundando, até que você não consegue sair mais. E o lamaçal do pecado é como areia movediça.
Quanto mais você tenta sair, mais você vai se aprofundando, mais você vai ficando sujo, mais você vai ficando contaminado e mais você vai ficando sem força, porque suas forças vão se esvaindo. Por isso que o Senhor nos tirou desse lamaçal do pecado, nos tirou dessa tenaz. Ele rompeu o grilhão, rompeu aquilo que nos prendia. E por isso você pode agora, não através das suas forças, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí agora sim, você é habilitado, você está livre para correr a carreira que está proposta. Seja agora, no início do ano, Senhor, me dê vigor, me dê força, me rejuvenesce, me dê disposição para servir ao Senhor. Me dê convicção do chamado que o Senhor me deu. Para que o Senhor me salvou? Para que o Senhor me escolheu? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas em vários lugares, não é só na hora do louvor, não é só na hora do culto de adoração ao Senhor. Você é chamado para fazer a obra do Senhor com perseverança. É perseverar mesmo até o último dia. Porque se você falhar na hora da chegada, e se o Senhor não estiver com você, você vai perder. Por isso que a perseverança é dos santos. É aqueles que são santificados por Cristo Jesus. Seria você estar correndo, e Jesus está ali atrás, segurando aqui, você está vacilando aqui, Ele te empurra, Ele te apruma, Ele te dá mais uma injeção de ânimo, Ele te dá mais um Gatorade da vida, um energético, para você ter disposição para servir ao Senhor. Porque por nós mesmos, nós estaríamos agora dormindo, não estaríamos aqui na igreja. Todos têm justificativa talvez de estar em casa neste horário. Quem foi na virada, quem não foi na virada, quem ficou em casa. Mas eu falo isso, hoje eu falei aqui de manhã para os irmãos na abertura. Eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar 30 horas numa empresa direto. Peguei na sexta-feira de manhã e saí no sábado. Por que às vezes não temos disposição para as coisas do Senhor? Porque não temos o mesmo vigor, o mesmo engajamento, a mesma disposição em servir. E pedimos a Deus, Senhor, me dá força. E o Senhor te dá e você fica mais um pouquinho na cama. O Senhor te dá uma cama boa e você gosta mais dela ainda, né? Eu brinco com meu pai que a cama dele precisa descansar também, porque ele fica muitas horas deitado. Eu falo, tem que deitar do outro lado, tem que deitar aqui, deitar na cama do outro quarto. E quando ele andava com mais frequência dentro de casa, ele falou, não, vou deixar aquela cama descansar para eu dormir nela à noite. Até a cama precisa descansar. Mas muitas vezes nós estamos acomodados no Evangelho, estamos acomodados na graça. Eu estou salvo, eu estou escolhido, minha coroa já está conquistada, vou ficar aqui só. Irmãos, a única coisa que vai ficar aqui na igreja parado é esses bancos. Apesar que os nossos aqui têm 6 pernas, eles não andam. Eles ficam aqui. Mas eu e você somos chamados para fazer o Evangelho. O tema da nossa igreja, plantando o Evangelho e colhendo vidas transformadas. Aqui na igreja tem como plantar? Tem que plantar lá fora. Como que eu vou colher se as pessoas não vão vir aqui? Eu tenho que convidar. Eu tenho que chamar aqueles que estão lá fora que ainda não ouviram desse Evangelho. A não ser que vocês ou eu não seja transformado. Aí sim, o pastor tem que ficar aqui, descendo a lenha para nós sermos colhidos. Mas se eu não fizer a palavra, não anunciar, como ouvirão se não há quem pregue? Como se arrependerão se alguém não falar que eles estão em pecados? Então é necessário que eu me desembarace do meu pecado e corra a proposta que me está proposta. Aí o verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fadigueis, desmaiando em vossa alma. Já pensou se o Senhor Jesus desistisse de nós? Você já fez essa analogia, esse pensamento? Eu creio que eu conheço alguns irmãos aqui. Você não é judeu, somos todos gentios. Então já estamos fora da graça. Se nós tentássemos cumprir a lei, o próprio Senhor diz que nenhum conseguiu cumprir. Todos se desviaram, todos são corruptos. E aqueles ainda que são os ímpios, a palavra diz que eles dormem planejando fazer o mal. Acordam de manhã com sede na boca para fazer as coisas erradas. Imagine se o Senhor não olhasse por nós. E a Bíblia nos diz, fizemos agora a nossa cantata de Natal, e as pessoas às vezes falam muito ali do nascimento de Jesus, falam de Maria, falam de José, o próprio Simeão que diz que ele pode morrer, porque ele viu a salvação de Israel. Mas Maria, quando vai lá cumprir o ritual da lei, e levar Jesus ao templo, e ele se extravia no meio das crianças, e ele, após ser inquirido pela sua mãe, ele fala: eu estava fazendo a vontade do meu pai. Aqui temos o Davi, a Lívia. Será que ela sabe o que está proposta para elas? O que está proposta para eles? Jesus já sabia que ele ia para a cruz, que ele ia morrer, que ele ia sofrer. Mesmo assim, ele escolheu 12 homens pecadores, que iam o trair, que iam o abandonar, que iam negar. Na própria crucificação só tinha um que estava vendo a sua morte, segundo os teólogos seria João. Quando Jesus é morto e crucificado, todos se escondem nas suas casas com medo de serem os próximos. Da multidão dos que creram, dos que fizeram os milagres, dos que foram, só 120 estavam esperando a descida do Pentecoste. Muitos se fadigaram, cansaram, se esmoreceram. Então, se Jesus não tivesse cumprido a sua carreira, a sua vida, a qual estava proposta, o que seria de mim e de você? Cantamos aqui ontem, o autor e consumador da nossa fé. É um hino bonito de cantar, mas é muito difícil de viver. Esperar a volta de Cristo, como cantamos este hino, até choramos, lembramos dos nossos familiares, lembramos daqueles que já foram, mas cumprir a carreira é só para aqueles que primeiro desembaraçaram dos seus pecados, daqueles que correram com perseverança a carreira que estava proposta. Mas é necessário que você considere que tudo isso que você faz para a obra do Senhor é feita porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Ele foi lá na cruz, aceitando a ignomia, o flagelo, a desonra, a ser cuspido na sua cara, ser talvez ridicularizado na rua a qual ele estava indo para o Calvário. Aquele que disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz, haja firmamento, cresçam as ervas. Ele foi pendurado na própria árvore que ele criou. Ele foi fustigado pelos soldados, pelos inquisitores que ele criou.
A própria criatura cuspiu no seu Criador. Eu creio que qualquer criança que faz algo com seu pai de forma desonrosa, a gente tem até medo de dar uma correção no nosso filho. E ele cospe, ele bate no nosso, como pais, e a gente não tem que corrigir. O Senhor, Ele não fez isso conosco. Ele foi para a cruz. E lá no Getsemane, antes disso, Ele rogou ao Pai: Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não estou suportando a dor da cruz. Porque Ele saberia o que iria acontecer. E diante da cruz, Ele diz: Tetelestai, está consumado. Aquilo que eu vim fazer, eu fiz. Eu cumpri a minha carreira. Agora eu entrego o meu espírito. Será que você poderia hoje dizer: Senhor, estou pronto para morrer? Eu cumpri aquilo que o Senhor me designou. Eu estou pronto para encontrar ao Senhor. Eu estou pronto para ser reconciliado com o Senhor. Por isso que quando o pastor faz aquele momento da Santa Ceia ali, que às vezes alguns podem achar até delongado, é um momento que o Senhor está dando de oportunidade de você participar da Santa Ceia. Porque se você não tiver comunhão aqui, como você terá comunhão com o Senhor? Porque que a Santa Ceia é a comunhão dos santos, é a comunhão daqueles que foram regenerados, daqueles que foram restaurados. Então você não é necessário esperar o segundo domingo para estar em comunhão com o Senhor. Você tem que estar em comunhão hoje. Porque se o Senhor lhe chamar hoje, você tem que ter comunhão com o Senhor. Porque Ele cumpriu a carreira que lhe estava proposta. Muitas vezes queremos chamar heróis da fé. Mas será que eu tenho a fé de Abraão, como estudamos aqui alguns domingos atrás? De entregar o nosso filho para o Senhor? Não, Senhor, ele não vai para a missão, não. Ele vai para a faculdade. Eu paguei faculdade para ser engenheiro, para ser mecânico, para ser profissional liberal. Senhor, meu dízimo não é para isso não. Minha oferta eu não vou dar para a missão não. Quantos homens que largaram tudo para servir ao Senhor? Porque eles cumpriram a carreira que estava proposta. Eles tiveram fé, tiveram ousadia, convicção daquilo que eram chamados para fazer. Para concluirmos e aplicarmos para os nossos dias, eu convido vocês a estar lendo o livro Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Livro de Romanos, capítulo 5, 3 e 4. Os irmãos também façam a leitura de forma unioníssima. Como que você vai ter esperança? Como que você vai ter perseverança se você não tem a experiência? Talvez nós olhamos o testemunho de algumas pessoas e ficamos maravilhados, até choramos, ficamos emocionados. Mas será que você está disposto a cumprir o testemunho daquela pessoa? Se você não tem experiência com Deus, se você não passa um momento de intimidade com Deus, se você não tem a diligência de fazer a obra do Senhor e de ver vidas transformadas, de ouvir de uma pessoa falar assim: rapaz, aquele dia, aquele sermão, aquela palavra que você me deu foi um refrigério para a minha alma. Quantas pessoas que estão afligidas,
pastor usou o exemplo ontem de um evangelista que não teve tempo naquele dia de evangelizar uma pessoa e ela veio a falecer. Quantas pessoas que passam pelo nosso dia e no dia de amanhã ela deixa de existir? Se você não tiver experiência com Deus, como terá perseverança? Convido vocês também a fazer a leitura de Colossenses capítulo 1, verso 11 e 12. Peço auxílio aí também para a leitura. Colossenses capítulo 1, verso 11 e 12. Peço que volte aí o verso 11 e mantenha a tela aí. Esse texto fala: sede fortalecidos com todo o poder. Isso pode ser uma oração para você. Senhor, me dá força. Senhor, me regenere. Senhor, me dá um vigor. Eu estou cansado, eu estou afligido, eu estou sem força para servir ao Senhor. Segundo a força da glória, você está recebendo a força de Deus. Você está recebendo aquilo que Deus dá a todos os homens: poder, graça, fortalecimento, conhecimento da graça de Deus, com toda perseverança e longanimidade. É um ânimo dobre, é uma força além daquilo que você não tem condições de ter, e principalmente, famoso ponto e vírgula, com alegria. A obra do Senhor não é para ser feita com tristeza, é com alegria, é com disposição, é com todo entusiasmo, com amor, e aí nós podemos fazer e cumprir essa carreira. E por último, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 18. Vamos lá, irmãos? Amém. A sua obra, só o Senhor está vendo. O que você faz, o que você prega, o que você anuncia, a quantidade de tempo que você ora, o tempo que você jejua, aquilo que você faz para o Senhor, são eternas. É o Senhor que vai lhe dar o galardão. Não é a igreja, não é o título que você tem, você faz para servir ao Senhor. Na história da igreja, nós, talvez, quem já milita há muito tempo, quantas pessoas que nós já vimos que serviram ao Senhor, talvez de forma mais simples, quietinha, na dela ali, e quantas coisas ela fez, quantas vidas ela transformou, talvez simplesmente pelo seu testemunho, pela sua forma de viver, pela sua forma de falar, pela sua forma como ela conduz a sua família, como ela trabalha, como ela, mesmo nas adversidades, ela ainda tem alegria, ela tem disposição a servir ao Senhor. É o Senhor que está vendo, é o Senhor que está recompensando. Por isso a carreira que está proposta para você, foi o Senhor que designou, e é Ele que vai lhe capacitar. Por isso eu concluo com Mateus capítulo 9, verso 35 e 38. Vamos fazer essa leitura.
Mateus, capítulo 9. É a hora de orar, hein? Lucas 10, 2. Orai pelo Senhor, que mande trabalhadores. Mas vamos continuar no texto aqui ainda. Mateus 9, verso 35 e 38. Percorria Viu a revelação? O celular despertou-lhe 10 e 2 para nós orarmos. E Deus nos deu essa oportunidade. Quando você ora a Deus, você pode ser a resposta para isso. Então, qual carreira que você vai correr? Você vai ficar só orando? Ou vai começar a trabalhar? Nosso amigo Rodrigo, ele é corredor aí, de maratona aí, particular dele. Mas se ele só orar e não sair de manhã e colocar a sapatilha ali, é culote isso aqui? Isso aqui vai continuar crescendo. Não adianta você orar e não correr. Você precisa vestir a roupa adequada, se alimentar de forma correta, e começar a correr, dar o primeiro passo. Então você vai se desembaraçar dos seus pecados, você vai se desvencilhar a ele e correr a carreira que está proposta. Porque se você já orou e pediu ao Senhor para mandar trabalhadores, você já foi arregimentado, você já está contratado, você já fez a ASO, já fez psicotécnica e está habilitado a trabalhar. Aí é com você. O que você fará em 2023? Se você quer colher, você precisa plantar. Cabe a você fazer o seu papel. Que Deus os abençoe, que você o habilite, que você rogue ao Senhor. Senhor, mande trabalhadores para a seara. Mas se for para mim ir, que o Senhor me dê condição. Se for para me ofertar, que o Senhor me dê condições de ofertar. Se for para mim jejuar, que o Senhor me dê perseverança no meu jejum. Se é para mim interceder, que o Senhor me dê disposição para 10 e 2, orar de madrugada, de manhã, de noite. E se for para mim ir, que o Senhor me capacite e me dê condições de fazer a obra do Senhor, para que não fastigueis desmaiando a vossa alma. Porque o Senhor, quando olhou e instruiu a Paulo a escrever à igreja de Corintos, ele disse que muitos estavam mortos e desanimados, que nem para participar da ceia servia, quanto mais para pregar o Evangelho. Que nós não sejamos esse, que tenhamos ânimo, perseverança para cumprir a carreira que está nos proposta. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor.